ser cheio de graça, amor e misericórdia, interessado pelo bem da humanidade, pois é assim que ele se fez conhecido na Bíblia. Do sul da Mesopotâmia, ele chamou um homem por nome Abraão, Ur dos Caldeus, nesta região aqui. Então, são características da revelação bíblica e da magnitude desta obra. Por exemplo, aqui as perguntas interessantes a se fazer em relação à revelação bíblica, podemos dizer aqui, para entendermos a origem e o desenvolvimento da Bíblia, precisamos fazer algumas indagações que ela mesma responde. Por que ela surgiu? Para que ela existe? Quando foi escrita? Como foi escrita? Quem a escreveu? Entendendo que ela é uma coletânea de livros, pergunta-se quem selecionou os livros que a compõem e como foram reunidos num só volume, que hoje em dia chamamos Bíblia. Então, atendendo a estas indagações, é que estamos desenvolvendo aqui a nossa pesquisa, né, o nosso trabalho. Então vamos responder essas indagações ao longo do nosso curso, ao longo daquilo que vamos aprender em relação ao Antigo Testamento. Sua necessidade. Interessado em salvar a humanidade, Deus providenciou a Bíblia, pois é por meio dela que o homem passa a ter conhecimento do interesse de Deus por ele. Aí referências bíblicas de Ezequiel 18:23, 33:11, João 3:16, 6:9 ao 40. Ela é necessária porque é através dela que Deus se fez conhecido aos homens. Essa é a chamada revelação especial de Deus. Então Deus tem, por exemplo, a revelação através da natureza, como Paulo vai declarar isso em Romanos, que toda a criação, né, revela, fala acerca de Deus. Um salmo também vai dizer isso, que a criação louva a Deus, né, que um dia faz menção ao outro dia, e assim através desse movimento cósmico vemos a manifestação de um ser inteligente dentro dessa criação. Através dessa revelação básica, o homem pode voltar-se para o seu Criador, e vemos também Paulo em Romanos declarando isso, também reafirmando essa verdade que já estava presente em Salmos. Esta é uma revelação geral. Agora temos uma revelação especial presente nas páginas da Sagrada Escritura, onde Deus mostra a sua vontade para o homem de forma específica. O homem pode tomar conhecimento do plano de Deus e da vontade de Deus, daquilo que Deus exige do homem e daquilo que Deus faz pelo homem, o que ele pode fazer pelo homem. Então temos a revelação especial presente nas Sagradas Escrituras. Agora, continuando aqui, vemos de forma muito interessante ele falar acerca dos homens que foram escolhidos. Aqui no próximo parágrafo, Deus providenciou uma revelação especial ao longo da história do povo eleito. Vemos que toda a revelação bíblica está muito ligada ao contexto histórico. A Bíblia não é uma lenda, não é um mito. A Bíblia não foi revelada num quarto escuro a uma pessoa específica e somente através dela tivemos conhecimento, de forma alguma. A Bíblia está se relacionando com a história da humanidade. Ela está vinculada aos fatos. Então o que acontece? Com a revelação bíblica e com a escolha, né, a convocação de diversos homens ao longo da história, participando, interagindo com esta revelação, vamos ter o conjunto, toda a conjuntura da revelação em livros diferentes, em formas literais diferentes, em linguagens diferentes, em épocas diferentes. E com toda essa conjuntura de revelação, esse material produzido, ele vai constituir aquilo que chama-se cânon. Inclusive a palavra cânon, de origem grega, ela significa vara de medir. Vara de medir. Isso que é um cânon. Então o que acontece? Houveram diversos escritos, diversas revelações, diversas manifestações culturais de pessoas em diversos lugares. Mas quais são referenciais de revelação bíblica? Aquelas que entram no cânon. E o que é o cânon? Exatamente, conforme a gente falou, como uma medida, uma vara. O cânon é uma medida. Então temos aqui, por exemplo, isso aqui é uma medida. Isso aqui pode-se considerar um exemplo, um cânon. Então, aquilo que couber dentro dessa medida é aquilo que será referenciado. Então, o cânon bíblico é aquilo que diz: estes livros cabem dentro da revelação divina. Estes livros extrapolam a revelação divina e são, na verdade, conteúdo puramente humano, da cabeça de alguém. Por que disseram isso? Porque, dentre aqueles que estão no cânon, há harmonia. Não há contradição entre eles. Mesmo que haja características heterogêneas, características específicas que os diferenciam, há uma diferenciação sim, mas não há uma contradição de ideias. Então aquilo que é canônico está em harmonia.
aquilo que extrapola o cânon está em contradição com alguma verdade desses livros que estão presentes no cânon. Por exemplo, os deuterocanônicos, que encontramos aí algumas Bíblias, nas Bíblias católicas. Temos aí pelo menos 7 livros a mais no Antigo Testamento, denominados deuterocanônico, Eclesiástico, Sirácida, Judite, 1º e 2º Macabeus. Então, por exemplo, 1º e 2º Macabeus tem conteúdo histórico até, bastante relevante. Mas há práticas ali de um certo paganismo, um paganismo presente que é contraditado pelas demais ordenanças bíblicas do Antigo Testamento, da lei, por exemplo. Mas são paganismos que adentraram a este livro, nesse personagem, e eu transmitiu para esse livro por causa do seu contexto e da sua época. Então ele acabou absorvendo esse conteúdo pagão, e quando ele absorve isso e transmite para o texto, ele macula o texto que ele está produzindo, mostra que a sua inspiração não foi divinamente dirigida, mas sim uma inspiração humana, em alguns momentos de bastante valia, mas poluído por esse conteúdo estranho à revelação bíblica, logo não canônico, fora do cânon, da determinação bíblica. Nenhum outro livro se assemelha à Bíblia. Ele é o único livro que tem o que o homem precisa. Isso aqui eu achei fundamental, achei isso aqui muito importante. Ele tem o que o homem precisa, embora não tenha o que o homem quer. Quando dizemos que a Bíblia tem o que o homem precisa, dizemos que a Bíblia tem um objetivo, um fim em si mesma. E a finalidade da Bíblia não é atender a qualquer demanda. Então a Bíblia não é um livro de ciência, por mais que a Bíblia esteja vinculada aos fatos, possa ser pesquisada cientificamente, possa ser pesquisada pela arqueologia, pela gramática, possa ser pesquisada pela história, possa ser pesquisada pela sociologia. Vários campos da ciência podem interagir com a Bíblia, mas a Bíblia não tem compromisso estrito com esses campos do saber. A Bíblia não se presta a falar sobre dinossauros, porque isso não importa para a salvação do homem. Que a paleontologia diga que há vestígios de dinossauros, tranquilo, não há problema nenhum nisso. Aí alguém diz, mas a Bíblia não falou sobre eles. E qual é o problema da Bíblia não falar sobre dinossauros? O que o fato científico dos dinossauros contribui para a salvação da humanidade? Não é o objetivo bíblico, não é o compromisso bíblico. A Bíblia tem uma finalidade em si, que é a salvação da humanidade através da revelação especial de Deus, a remissão do homem, o retorno do homem à comunhão com Deus. Então, se isso não contribui, não está presente, porque não é o pressuposto bíblico, não é o objetivo bíblico. Então a Bíblia tem o que o homem precisa, para quê? Para se reencontrar com Deus e conhecer a sua vontade, mas não tem o que o homem quer. E aí onde surgem as distorções. Muitos malandros que estão infiltrados dentro da fé, muitas pessoas mal intencionadas, distorcem as palavras bíblicas para tentar fazer com que ela atenda aos seus objetivos. Por exemplo, enriquecimento às custas da ingenuidade, às custas da ignorância de muitas pessoas. Por isso que a Bíblia em muitas situações é distorcida, porque ela não tem aquilo que agrade a esse tipo de objetivo. Por isso distorcem suas palavras para atender àquilo que esta pessoa ou aquele determinado líder quer. A própria Bíblia nos faz saber que muitas coisas Deus fez e falou, mas não mandou escrever. Não temos os livros de Abraão, José, Noé, mas o que Deus determinou que fosse escrito, assim o fez, porque tinha propósito para isso. Então vemos que a Bíblia não é necessariamente livros de biografia. Não temos as narrativas extensas da vida de Abraão, o que Abraão fez, deixou de fazer em todos os dias da sua vida, ou José, os escritos de José, o que José pensava, a filosofia de vida dele, não importa. O que importa é o testemunho acerca de quem foram essas pessoas. E aquilo que tem que estar presente dentro da revelação bíblica foi inspirado pelo Espírito Santo, foi dirigido para que estivesse presente e chegasse até as nossas mãos. Aquilo que não chegou às nossas mãos não era o nosso interesse com relação à salvação. Pode ser com interesse em relação à pesquisa teológica. Por exemplo, os apócrifos. Há material ali de análise sociológica, por exemplo. Você entender como pensava a população daquela época.
como pensavam os estudiosos daquela época, quais eram seus mitos, quais eram suas fantasias,